Oi, bom dia. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa prova, tá? Então, aqui, a primeira questão, ela fala assim: o gráfico da função, tá? F de x é igual mx mais n. E ele diz que essa reta passa pelo ponto menos 1, 3 e 2, 7, tá? Ele pede qual é o valor de m. Lembrando que m aqui é o nosso coeficiente angular. Então, como que eu vou calcular aqui esse coeficiente angular? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa minha função aqui, que é a forma da minha função de primeiro grau, e vou substituir em f de x, tá? E x os valores que eu tenho aqui de cada ponto e vou montar o meu sisteminha. Então, aqui, ó, o primeiro ponto, eu tenho 3 para f de x igual m vezes menos 1 mais n. Usando o segundo ponto, eu tenho 7 em f de x igual m vezes 2 mais n. Agora eu vou pegar aqui cada uma dessas expressões e vou isolar o n. Então, n é igual 3 mais m. Na segunda expressão, eu vou ter n igual 7 menos 2m. Agora, como eu estou tratando de dois pontos na mesma reta, significa que tanto o coeficiente angular, que é o m, como o coeficiente linear, que é o n, são os mesmos. Então, eu posso dizer que n é igual a n. Então, eu posso igualar essas expressões aqui, ó. Então, eu vou fazer 3 mais m igual 7 menos 2m. Isolando m mais 2m igual a 7 menos 3. Aqui, 3m é igual a 4. m igual a 4 terços. Então, aqui cheguei na minha resposta. O valor de m que eu estou procurando é 4 terços, ok? Na segunda questão. A segunda questão, ele pede para determinar os zeros da função y igual 5x mais 2. Lembrando que o zero da função é o ponto onde a reta corta o eixo x. Então, y é igual a zero. Então, eu vou colocar zero em y. E agora eu vou isolar o meu x. Olha, 5x é igual a menos 2. O meu x vai ser igual a menos 2 quintos. Então, esse é o meu zero da função. Qual é o ponto que eu tenho aqui, que vai, quando que eu vou traçar, marcar no plano cartesiano? Menos 2 quintos e 0. Ok? Esta foi a questão 2. Agora vamos ver a questão 3. A nossa questão 3, ela fala o seguinte: em uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustíveis são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de teste até que todo o combustível tenha sido consumido, tá? O segmento de reta no gráfico demonstra o resultado do teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y vertical e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X
horizontal. Então, aqui a gente observa no gráfico, olha, quais são os pontos que eles indicam para nós. O primeiro ponto é o ponto onde o tanque está cheio, ok? E ele não andou nenhum quilômetro. Então, olha, 0x 50 para o y. Então, olha, ele diz que o x representa quilômetros rodados e o y, combustível do carro. Então, olha, no primeiro momento eu não andei nada e tenho 50 litros de gasolina no carro. E o outro ponto que eu posso identificar aqui é o ponto 500 quilômetros, tá? E 0 de combustível. Então, depois do carro ter andado 500 quilômetros, eu não tenho mais nada de gasolina dentro do carro. Aí ele fala o seguinte: a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida do automóvel é... Então, nós temos que identificar qual é a equação que relaciona a quantidade de combustível com os quilômetros rodados. Então, lembrando, olha, eu vi no gráfico que a minha expressão é uma reta. A minha reta é demonstrada como? O formato da minha equação da reta é y igual a x mais b. Então, eu vou utilizar esses dois pontos que eu identifiquei no gráfico para montar o meu sistema e eu vou achar o coeficiente angular e o coeficiente linear para escrever a minha equação, tá? Então, aqui, olha, o primeiro ponto me diz que o y é 50 no momento em que o x é 0. Depois, no outro momento, eu tenho combustível 0, ou seja, y0 igual a 500x, que foram os quilômetros rodados, tá? Aqui na minha expressão, quando o x é 0, eu já encontro o valor de b. Olha, o x sendo 0, 0 vezes a, 0, então eu tenho b igual a 50. Então, eu já achei aqui o meu coeficiente linear. Agora, eu vou pegar esse 50, substituir aqui na outra função e vou achar o valor de A, que é o meu coeficiente angular. Então, olha, 0 igual 500A mais 50. Eu tenho o que? 500A igual a menos 50. A é igual a menos 50 dividido por 500. A é igual a menos, eu vou simplificar aqui, olha, se eu dividir aqui por 50, eu vou ter 1. Se eu dividir aqui também por 50, eu vou ter 10. Então, o meu coeficiente linear, o coeficiente angular é menos 1/10. Agora, eu vou colocar coeficiente angular e linear na minha expressão. Y é igual a menos 1/10 vezes x mais 50. Y é igual a menos x sobre 10 mais 50. Essa, então, é a expressão que relaciona os quilômetros rodados com o consumo de combustível, ok? Vamos agora passar para a questão 4. Olha, a
questão 4, ele pede para a gente ler as afirmativas, tá? E identificar qual delas é que é verdadeira, ok? Então, olha, vamos ler aqui. Julgue as afirmativas a seguir sobre a função. A função que ele dá para nós é x igual, f de x é igual a 2x menos 3. Então, daqui nós podemos afirmar que... O que nós podemos afirmar aqui? Olha, primeira coisa que eu tenho, coeficiente angular, item 1, ó, coeficiente angular é 2. Então, vamos ver ali na minha equação, olha, coeficiente angular é o valor que multiplica o x. Então, aqui, ó, coeficiente angular 2. Então, está correto. A primeira afirmativa é verdadeira. Depois, o item 2, ele fala que o coeficiente linear é 3. Não, olha, eu vou ver aqui, ó, o quê? Que o meu coeficiente linear é menos 3, não 3. Então, aqui essa alternativa está errada. A terceira opção aqui, ele fala assim, que a imagem da função para x igual a 1 é menos 1. Bom, então, como que nós vamos identificar se essa afirmação é verdadeira? Eu vou substituir em x o 1 e ver se a minha imagem é menos 1. Então, olha, f de 1, que x é, quando x é 1, olha, 2 vezes 1 menos 3. F de 1 igual 2 vezes 1, 2, menos 3. Então, f de 1 é igual a menos 1. Então, olha, quando x é 1, o y é menos 1. Então, está correto. Para x igual a 1, a imagem é menos 1. Então, aqui, ó, as alternativas que são verdadeiras são verdadeiras as afirmações 1 e 3, ok? Essa seria a resposta da nossa questão 4. Vamos agora ver a nossa questão 5. A questão 5 fala assim, sobre o comportamento da função f de x igual 4x menos 3, marque a alternativa correta. Então, vamos lá. A primeira afirmativa, ela fala assim, afirmativa A. Ele diz que a função é crescente, pois o seu coeficiente angular é negativo e igual a menos 3. Bom, olha, o meu coeficiente angular, ele é 4, não é 3. Ó, A é igual a 4. Então, aqui, essa opção é falsa. Vamos ver a afirmativa 3, a afirmativa B. Olha, a função é decrescente
pois seu coeficiente angular é positivo e igual a 4. Olha, aqui, ó, nós vimos que o nosso coeficiente angular é 4. Mas, olha, ele é positivo, tá correto aqui, ó. Mas ele está dizendo que a função é decrescente, ó. A função é decrescente, não é decrescente. A nossa função é crescente. Então, essa afirmativa também está errado, ok? Ele fala corretamente o coeficiente angular, mas ele está dando uma função decrescente, quando na verdade ela é crescente, ok? Então, essa também é falsa. Vamos ver a afirmativa 3. C. A afirmativa C, ele fala que a função é decrescente, pois o seu coeficiente angular é positivo e igual a menos 3. Olha, ele diz que a função é decrescente, pois o seu coeficiente angular é positivo igual a menos 3. Então, olha, a função não é decrescente, tá? O coeficiente angular é positivo, mas ele não é menos 3. Menos 3 é negativo, tá? Então, essa afirmativa aqui também é falsa. Vamos ver a letra D. A letra D fala que a função é crescente, pois seu coeficiente angular é positivo e igual a 4. Então, olha, a função é crescente, verdade. Seu coeficiente angular é positivo, verdade. E ele é igual a 4. Olha, e coeficiente angular positivo igual a 4. Então, essa afirmação é verdadeira. Vamos ver a letra E. A letra E diz que a função é decrescente. Aqui a gente já vê que não é, pois o seu coeficiente linear é negativo e igual a 3. Menos 3, na verdade. Olha, realmente o nosso coeficiente linear é menos 3, mas isso não determina a inclinação da minha reta. Então, o fato dela ser crescente ou decrescente não tem nada a ver com o coeficiente linear. E a minha reta, ela é crescente e não decrescente. Então, aqui essa afirmativa está errada. A nossa resposta correta, então, é aqui a alternativa D, ok? Vamos para a nossa questão 6. Questão 6 da prova. Então, olha, ela pede o seguinte: determine os pontos de intersecção da parábola da função f de x é igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1
com o eixo das abscissas. Bom, então o ponto de intersecção da parábola com os eixos das abscissas, ele quer saber quais são os valores de x para y igual a 0. Ou seja, ele quer saber quais são as raízes dessa função. Então, a gente tem que aplicar Bhaskara, ok? Então, como que nós vamos fazer isso? Olha, nós vamos achar o delta, lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, aqui, ó, lembrando aqui, na nossa função, eu tenho o a igual a 2, o b igual a menos 3 e c igual a 1, tá? Então, vamos aqui substituir na fórmula e achar o nosso delta. Então, olha, menos 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica 2, que multiplica 1. Delta igual a 9, menos 8, o meu delta vai ser igual a 1. Agora, vamos achar os valores de x. Então, eu tenho, olha, x é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, vamos lá. X vai ser igual a menos 3 mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 2. Então, eu vou ter x é igual a 3 mais ou menos 1 sobre 4. Daqui eu tenho que vão sair dois valores de x. X', que vai ser 3 mais 1 dividido por 4, igual 4 dividido por 4, igual a 1. E o x duas linhas, que será 3 menos 1 dividido por 4 igual 2 sobre 4, que é igual a meio. Então, eu tenho dois pontos onde a parábola vai cortar o eixo x. O meu primeiro ponto é 1, 0, e o outro ponto é meio e 0. Ok? Então, os valores, pontos onde a parábola corta o eixo x, 1, 0 e meio 0. A nossa questão 7. Aqui, ele fala assim: qual a altura máxima atingida por um projétil cuja trajetória pode ser descrita pela função h de x, h de x é igual a menos 4x ao quadrado mais 5. Sabendo que h é a altura do projétil e que x é a distância percorrida por ele em metros. Então, olha, quando eu falo em máxima altura atingida, olha, a minha parábola parte do zero, tá? Ela vai subir, vai chegar no ponto máximo e começar a descer. Então, olha, o ponto máximo é esse daqui, ó. A minha altura máxima, ela é o valor de y. Olha, é o valor de y aqui da minha trajetória, tá? Aqui é o valor de x, aqui é o valor de y e esse é o ponto máximo que o meu projétil atinge quando ele parte do zero e começa a cair. Observando, olha, aqui o meu a é negativo, então aqui já está indicando que a minha parábola está voltada para baixo. Então, aqui, ó, esse é o meu ponto máximo.
Então, quem é o ponto máximo? O ponto máximo é o valor. O ponto máximo é o valor ou o ponto do vértice. Qual que é a altura máxima? A altura máxima é o y do vértice. Então, vamos lembrar que o vértice da minha parábola eu encontro como o x dele é menos b sobre 2a e o y dele é menos delta sobre 4a. Então, como ele quer a altura máxima, a única coisa que ele quer saber aqui é o y do meu vértice. Então, o que eu preciso saber primeiro? O meu delta. Então, vamos calcular o delta para poder achar o valor de y. Olha, delta, lembrando, b ao quadrado menos 4ac. Nessa nossa função, eu tenho que o a é igual a menos 4, o b eu não tenho, é 0, e o c é igual a 5. Então, vamos lá? Olha, delta é igual a 0 ao quadrado menos 4, que multiplica menos 4 vezes 5, tá? Delta é menos 4 vezes A vezes C. Eu tenho delta igual 0 mais 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5, olha. Aqui 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 1, 5. E 3, 80. Então, eu tenho aqui 80. Meu delta é igual a raiz de 80. Então, vamos lá. Y do vértice é igual. Opa, raiz não, só quero o delta. Meu delta é igual a 80. Então, aqui, menos 80 dividido por 4 vezes menos 4, certo? O y do vértice é igual a menos 80 dividido por menos 16. Y do vértice é igual a 5 positivo, ou seja, a altura máxima que o projétil atinge é de 5 metros. Ok? Vamos agora para a nossa questão 8. A questão 8, ela mostra uma parábola e ela fala assim, que o gráfico pertence a uma função f de x do segundo grau com domínio e contradomínio no conjunto dos números reais. A respeito dessas funções, assinale a alternativa correta. Olha, nós temos que observar aqui o gráfico e identificar as afirmações aqui que condizem com esse nosso gráfico. Então, vamos lá. Aqui. A primeira afirmativa, ela diz que a função do segundo grau não pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c. Então, olha, a função de segundo grau não pode ser escrita
na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso é falso, não é? Porque a forma da nossa função de segundo grau é exatamente esse, tá? Então, essa afirmativa aqui, ó, está errada. Afirmativa B. Ele fala assim, o coeficiente A dessa função é positivo. Olha, vamos observar o gráfico. O nosso gráfico tem uma parábola voltada para baixo. Então, se ela está voltada para baixo, significa que o A é menor do que zero, ou seja, ele é negativo. Então, essa afirmação aqui é falsa, tá? A letra C. Vamos ver aqui a letra C. O valor do coeficiente C nessa função é igual a 9. Então, vamos lá olhar o nosso gráfico. Olha, o C, olha, o valor do coeficiente C é igual a y quando o x é igual a zero. Ou seja, C é o ponto onde a parábola corta o eixo y. Então, a gente vai observar ali o ponto onde a parábola corta o eixo y é igual a 9. Nessa nossa função, para x igual a 0 e y igual a 9, ok? Então, essa afirmação é verdadeira. Afirmação D. A afirmação D, ela diz que não é possível determinar as raízes dessa função unicamente a partir de seu gráfico. Ok? Ele fala que para isso a lei de formação sempre será necessária. Lei de formação sempre será necessária. Olha, isso aqui é falso. Por quê? Olha, é possível sim eu determinar as raízes. Olha, as raízes da função são o ponto onde a parábola corta o eixo x. E eu posso muito bem visualizar isso no meu gráfico. Quais são as raízes da minha função? São os pontos menos 2, 0 e 2, 0. Olha, então eu posso sim determinar as minhas raízes da minha função. Não é necessário
que eu tenha a lei de formação. O gráfico me mostra exatamente aonde a parábola corta o eixo X, ok? Agora, a letra E, a afirmação E diz que f de 2 é igual a 0 e f de menos 2 também igual a 0. Olha, ele está afirmando que quando o x é 2, o y é igual a 0, neste ponto. E aqui eu tenho para x menos 2, o y igual a 0. Olha, não é verdade. 2 e menos 2 não é exatamente aqui a nossa raiz, ok? Tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver a nossa questão 9. Aqui na questão 9, ele pede para observar o gráfico e identificar os zeros da função, o vértice e o ponto onde a parábola cruza o eixo y. Então, olha, vamos lá, observando o gráfico. Olha, qual é o vértice da nossa função? Eu tenho ali, ó, vamos ver na ordem que ele está pedindo, que as respostas estão na ordem. Ele pede primeiro o zero da função. O zero da função é o ponto onde a parábola corta o eixo x. Então, ela corta o eixo x aonde? Ela tem ali, quando o x é 1, o y é 0. E o outro ponto é x3, y0. Esses são os dois zeros da minha função. Depois, ele pede o vértice. O vértice é o ponto mínimo aqui da nossa função. Olha, o menor ponto que a nossa parábola atinge é o ponto 2x e menos 1y. Depois, o ponto onde a nossa parábola corta o eixo y. Ela cruza com o nosso eixo y exatamente onde eu tenho o x 0 e o y é menos 3, tá? Essa daqui é a resposta da nossa questão 9. E na nossa questão 10, ele pede a função que representa a parábola descrita no gráfico. Então, vamos lá. Ele apresenta aqui um gráfico e nós temos que identificar qual que é a função que descreve esse nosso gráfico. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, primeira coisa que eu tenho que descobrir. Eu tenho que o meu coeficiente, meu linear, né? Aqui o meu A da minha função, ele é positivo, maior do que 0, tá? Então, se ele estiver me apresentando funções onde eu tenho aqui a parábola, o A negativo, eu não considero. Por quê? Porque a minha parábola está voltada para cima, então isso significa que o meu A é maior que 0, ou seja, ele é positivo. Agora vamos lá achar o nosso valor do nosso C. Quem é o nosso C aqui, ó? O C eu tenho exatamente o ponto onde a parábola cruza o eixo Y, não é? Então, quando C eu vou encontrar quando
x é igual a 0, o y vai ser igual a c. Então, eu tenho aqui o ponto, 0x menos 3y. Então, eu sei que c é igual a menos 3. Então, olha, o que eu já identifiquei aqui, que o meu a é maior do que 0 e o c é menos 3. Então, ó, a minha função tá aqui. Vamos lá. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Eu sei que meu a é positivo e aqui o meu c já é menos 3. Quando o meu y é 0, eu tenho quem aqui, ó? Os meus valores serão x ao quadrado mais 2x menos 3, ok? Tranquilo até aqui?